Olá, você entusiasta do direito. Resolvi fazer esse vídeo por conta de uma sugestão de um colega, professor Robert, obrigado. Essa semana eu postei um passo a passo, digamos assim, explicando o que é a ideia do conflito, o que leva à relação jurídica, e algo que na realidade é bem superficial. E o professor Robert deu uma sugestão: Bento, fala um pouquinho sobre, ou dá uma ideia um pouco mais aprofundada. Eu tive até que me explicar para ele, e eu vou explicar a você por que eu fiz aquele passo a passo bem objetivo. Também alguns alunos chegaram a sugerir isso no Instagram, e aí eu resolvi fazer esse vídeo. O que foi a ideia daquele vídeo? É levantar um questionamento, conflito. A gente fala tanto de conflito, de processo, de ajuizamento, de briga, de litígio, lide, e às vezes a gente não para ponderar por que chega até um processo, o que aconteceu, o que é que houve de encaminhamento até a pessoa ter que ajuizar uma ação para defender algo que ele entendia correto. Então vamos lá, passo a passo, de forma bem ampla, digamos assim. Conflito é aquela situação em que pessoas ocupam posições antagônicas. Por que elas estão ocupando posições antagônicas? Porque cada um desses indivíduos tem um interesse. E aí é a nossa palavra-chave. Palavra-chave é interesse. A pessoa desenvolve interesse para adquirir um determinado bem, ou está em uma determinada situação. Em contrapartida, ou na contraparte, você pode ter alguém que vai te ajudar, complementar, oferecer essa posição mediante algo, ou simplesmente resistir a essa tua vontade, esse ímpeto de buscar esse algo para satisfazer teu interesse. Isso que eu estou falando é a base de todo e qualquer conflito. Todo e qualquer conflito surge assim. E aí vocês vão ter várias formas, depois a gente vai tentar conversar, convidar algum colega, o professor Alessandro, por exemplo, a professora Cristiane Moura, tratam muito bem de mediação, o professor Marconi fala de processo. Mas meu interesse maior não era essa ideia do conflito em si. O conflito há. Por que a gente não tenta buscar um pouquinho lá a origem, o início, o que foi que houve para chegar até o conflito? Vocês vão ter como palavra-chave, já falei, interesse. Nos diversos ramos do direito, o interesse é que vai acabar movendo a pessoa. Por que o interesse é tão importante? Porque interesse é que proporciona aquela posição, a vontade da pessoa de adquirir algo. Adquirir algo acaba sendo circulação de riqueza. Puxando aqui só para o direito privado. No direito privado eu quero uma casa, quero um carro, quero um celular novo, um computador novo. Isso tudo é interesse. Eu tenho interesse em adquirir esses bens. Para adquirir esses bens, eu tenho que ter alguém que seja capaz de proporcionar a entrega desses bens. E aqui, sem as piadinhas dos meus alunos, essa pessoa sendo um real detentor de direito desses bens, tá? Qualquer outra coisa aí que saia a normalidade, isso depois vamos ver se a gente faz um vídeo sobre isso, ele seria um ato ilícito, não poderia a gente estar nem trabalhando com essa ideia aqui. Então, a palavra-chave da gente acaba sendo essa realmente, o interesse. Ele é que move a sociedade nessa busca pela riqueza, circulação de bens, serviços, materiais. Disposto o interesse, alguém vai ter que satisfazer esse interesse. Então, o que a gente tem aí? O nascedouro das relações acaba sendo essas palavras-chave. Eu tenho um indivíduo que quer algo, o outro pode proporcionar esse algo a ele. Isso, gente, é a relação jurídica. É o que eu vejo alguns alunos ali no início do período preocupados, quando a gente começa a falar de direito das obrigações, mas é a base de tudo, é essa posição. E nessas posições, você tem o desenvolvimento de algo que a gente chama relação jurídica. Essa relação jurídica vai ser composta por partes, tá? Sujeitos, alguém que pode proporcionar e outro que pode dar uma contraprestação por essa troca de interesses. Eu vou ter o vínculo, que é a ligação entre essas pessoas, é o que possibilita um buscar que o outro, forçar que o outro cumpra. Lembrando, forçar não coercitivamente, pessoalmente, ou botando
algo, uma arma na cabeça da pessoa. Não. Eu vou buscar legitimamente. Se ele não cumprir, aí eu vou ter que solicitar algum meio de solução de conflito de interesse. E, por fim, a prestação propriamente dita, o objeto. O que é que eu me dispus a querer e outra pessoa propôs entregar? Isso é a nossa relação. Essas pessoas têm que ter capacidade, existem requisitos envolvendo o que nós chamamos esses 3 elementos. Basicamente, o que o Bento estava querendo conversar naquele quadrinho, naquela ideia, era dispor para vocês esse ponto inicial da relação jurídica, que é o ponto inicial que a gente faz no estudo de quê? Do direito das obrigações e no direito contratual. Então, a ideia é que a gente comece a passar algumas dicas aqui para vocês e tentar facilitar um pouco esse acréscimo de conhecimento. Eu sei que tem discussões lindas agora, a gente está na discussão do superendividamento, a gente está na discussão da proteção de dados, mas e aí vem o motivo daquele quadrozinho mais simples. Eu estava com a ideia, e foi essa ideia que eu discuti com o professor Robert, do direito ao direito. Existem discussões lindas no direito e que a gente nota que elas vão ficar centralizadas aos grandes doutrinadores, à jurisprudência. E o cidadão comum, será que ele não pode ter um pouquinho essa noção? Então, a ideia desses vídeos, eu vou fazer de tudo para continuar conversando um pouco com vocês sobre isso, é essa possibilidade de dispor de forma mais simples, tá? Conhecimentos básicos. O que é relação? Relação é isso que a gente acabou de conversar hoje. E ela serve de base para um contrato. Você vai a uma cantina comprar um lanche, você está realizando um contrato de compra e venda. Você conversou com um amigo e resolveu trocar um tênis e ele vai, em contrapartida, te dar uma camisa, é uma troca, é uma permuta, é um contrato. Então, a base do direito privado, das relações privadas, são esses contratos, que são relações jurídicas, tá? Quem gostou do vídeo, manda um abraço aí para mim e pode até sugerir algum tema, sempre lembrando, a gente vai partir de temas mais básicos. Quem sabe daqui a algum tempo a gente começa a conversar aqui sobre temas como inadimplemento antecipado, antecipação, e aí a gente vai conversando, tá bom? Forte abraço, pessoal.